Programa oferecido por BYD. Na torcida pelo Brasil, escolha a número 1 em satisfação do cliente. BYD. Agora, toda a linha com taxa zero. Evolua para um BYD. Tecnologias HADAS. Entenda o que são, como funcionam e por que elas estão cada vez mais presentes nos carros brasileiros. Se o motorista não reage a tempo, o sistema entra, o carro freia sozinho para evitar ou reduzir a batida. Desse jeito aqui. Tem a avaliação completa do Renault Koleos, o SUV mais premium da marca. Ele realmente surpreende? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Pit Stop Web Motors. Esse é o nosso ponto de encontro semanal com tudo que movimenta o universo de carros e motos, com a chancela da Web Motors, a maior plataforma digital do segmento no Brasil. E a gente abre o programa falando de segurança. As tecnologias HADAS estão cada vez mais presentes nos carros, mas muita gente ainda não sabe bem o que elas fazem. Frenagem automática, alerta de colisão, assistente de faixa. A gente explica tudo nessa primeira parte desse especial. Já imaginou ter um copiloto que não se distrai, não se cansa e tá sempre atento? Pois é, ele já existe. Não, mas calma aí que eu tô falando de tecnologia. São sistemas HADAS ou sistemas avançados de assistência ao motorista. Eles não dirigem por você, mas dão uma baita ajuda para deixar a condução mais segura e confortável. Um dos mais conhecidos é a frenagem autônoma de emergência. Se o motorista não reage a tempo, o sistema entra, o carro freia sozinho para evitar ou reduzir a batida. Desse jeito aqui. Outro sistema muito legal é o assistente de permanência em faixa. Sabe quando você dá aquela distraída e quase invade a pista do lado sem querer? Então, no caso, esse carro aqui ele faz a leitura das faixas, ela tem que estar bem delimitada e não só dá o alerta, mas também ele corrige para te manter no centro da faixa. E não é mágica, é câmera. Elas ficam de olho nas faixas da pista e avisam ou até corrigem. E esse aqui agora é o piloto automático adaptativo. Eu consigo configurar pelo próprio volante, que é um volante multifuncional. Eu clico no modo, ele vai aparecer aqui tanto o limitador de velocidade, eu vou colocar a velocidade de no máximo 40 km por hora. Coloco a distância que eu quero o carro da frente aqui, ó, sem o pé no acelerador e no freio. Ele vai manter tanto essa velocidade quanto a distância que eu configurei do carro da frente. Ideal para engarrafamentos e viagens longas, porque acelera e freia junto com o trânsito. O monitoramento de ponto cego é como se fosse o anjinho da guarda no retrovisor. Ele enxerga o que a gente não enxerga. E o alerta é luminoso exatamente no retrovisor. E o legal também é a câmera 360, que parece mais um videogame. Olha só, ela inclusive tem visão de cima do carro, o que facilita muito na hora de estacionar. Mas atenção, todos esses sistemas ajudam, mas eles não fazem milagres. Eles são um sistema de assistência, não substitui o motorista. E o objetivo é reduzir acidentes, cansar menos no trânsito e trazer mais segurança, tanto para motoristas quanto para passageiros. Então agora você já sabe que quando ouvir falar em HADAS é como se fosse um copiloto invisível pronto para te ajudar. Mais um detalhe, essa tecnologia guia com você, não por você. No próximo bloco, o Pit Stop Web Motors coloca o SUV mais premium da Renault à prova. Não sai daí! E visualmente falando, a impressão realmente é de que esse carro tem um ar mais sofisticado mesmo, que casa muito bem com essa proposta desse modelo aqui de ser o SUV mais sofisticado e mais caro da marca francesa aqui no Brasil. Tem jogo que a gente não pode errar, principalmente quando a decisão é por quem a gente ama, porque ser mãe é jogar sempre pensando no futuro. E ter o carro certo faz toda a diferença nesse caminho. Por isso, eu confio na Web Motors. Foi lá que eu encontrei o carro ideal para minha família entrar em campo com segurança. Nesta Semana das Mães, a Web Motors tem ofertas especiais todos os dias para você conquistar o novo craque da sua garagem. Agora, se o assunto é substituir seu veículo atual, aproveite o cupom de 20% off para anunciar.
Tá pensando em trocar de carro ou comprar o seu primeiro carro? Então preste atenção. Aqui na Carvalho Veículos você encontra as melhores oportunidades para sair daqui motorizado sem dor de cabeça. Aqui tem carros selecionados, revisados e com procedência garantida. E o melhor, condições facilitadas de verdade. Entrada que cabe no bolso, parcelamento flexível e aprovação rápida. É para você sair dirigindo tranquilo. Venha para Carvalho Veículos e garanta o seu carro hoje mesmo. Chama no WhatsApp ou venha nos fazer uma visita. Carvalho Veículos, o melhor negócio está aqui. Há 30 anos, se o assunto é veículo, para você e seu melhor amigo, para quando a família cresce, para quando você precisa parar de equilibrar tudo sozinha, para andar de carro do ano todo ano. De novo? Ou para manter o carro impecável sem perder tempo. Para comprar, financiar, vender, assinar e cuidar. Se o assunto é veículo, todos os caminhos levam a Web Motors. Lá vem ele de carro novo de novo. Se o assunto da garagem do prédio é você, há 30 anos a Web Motors te ajuda a ter praticidade para comparar modelos, condições e assinar o carro novo com as melhores ofertas do Brasil. Eu acho que ele tem algum segredo. É o Web Motors, minha filha. Se o assunto é carro por assinatura, todos os caminhos levam a Web Motors. Tem jogo que a gente não pode errar, principalmente quando a decisão é por quem a gente ama, porque ser mãe é jogar sempre pensando no futuro. E ter o carro certo faz toda a diferença nesse caminho. Por isso, eu confio na Web Motors. Foi lá que eu encontrei o carro ideal para minha família entrar em campo com segurança. Nesta Semana das Mães, a Web Motors tem ofertas especiais todos os dias para você conquistar o novo craque da sua garagem. Agora, se o assunto é substituir seu veículo atual, aproveite o cupom de 20% off para anunciar. Como ela consegue fazer tudo e ainda deixar o carro impecável? Se o assunto é você se virar em mil, há 30 anos a Web Motors te ajuda a cuidar do seu carro com a mesma eficiência que você cuida do resto da sua vida. Encontrando serviços e comparando preços das oficinas referenciadas mais próximas de você. E tudo isso direto pelo app. Se o assunto é cuidar do seu veículo, todos os caminhos levam a Web Motors. Ela deve ter algum segredo. Tem sim, Web Motors. Carro com garantia de fábrica, pra não passar perrengue. E cheirinho de novo. Procurando um carro 0 km para ter zero preocupação? Pesquise com a IADA Web Motors e encontre mais de 22 mil opções de veículos novos perfeitos para você. Teste já e conquiste seu veículo para 2026 com quem entende tudo de automóveis. Tem jogo que a gente não pode errar, principalmente quando a decisão é por quem a gente ama, porque ser mãe é jogar sempre pensando no futuro. E ter o carro certo faz toda a diferença nesse caminho. Por isso, eu confio na Web Motors. Foi lá que eu encontrei o carro ideal para minha família entrar em campo com segurança. Nesta Semana das Mães, a Web Motors tem ofertas especiais todos os dias para você conquistar o novo craque da sua garagem. Agora, se o assunto é substituir seu veículo atual, aproveite o cupom de 20% off para anunciar. Estamos de volta com o Pit Stop Web Motors. O Renault Koleos é o topo de linha da marca no segmento de SUVs. Visual sofisticado, interior bem equipado e um preço que levanta a questão. Ele vale o investimento? A gente começa a responder na primeira parte da avaliação. E o carro de hoje nesse teste Web Motors é o Renault Koleos, um utilitário esportivo de porte médio, grandalhão, que chega com a missão de ser o primeiro híbrido da marca francesa por aqui. Quer saber mais? Vem comigo! Podemos dizer que o Koleos é o verdadeiro fruto de um esforço multinacional, porque tudo começa pela origem desse carro. Ele é baseado no Geely Monjar, um SUV chinês, e ele é feito sobre a base CMA, que é uma base usada pela própria Geely e também em modelos da Volvo, como o EC40 e o EX40. E apesar de ser um SUV baseado num carro chinês e que usa uma plataforma também de origem chinesa, o Renault Koleos é feito na Coreia do Sul. Inclusive, olhando para ele aqui, você não tem nem ideia dessa salada de origens e plataforma, até porque a Renault foi bastante feliz aqui em relação ao desenho desse carro, que não compartilha nenhum painel
com o Monjaro, nenhum painel externo com o Monjaro, e tem realmente o mesmo DNA de estilo de modelos menores da marca, como o próprio Boreal e também o Cardinal. Com quase 4,80 metros de comprimento, o Coleos tem cerca de 20 centímetros a mais do que o Boreal e continua sendo um SUV médio, porém um SUV médio de medidas bem generosas. Só para vocês terem uma ideia, esse carro aqui tem praticamente o mesmo tamanho de um BYD Song Plus e também de um Jeep Commander. E visualmente falando, a impressão realmente é de que esse carro tem um ar mais sofisticado mesmo, que casa muito bem com essa proposta desse modelo aqui de ser o SUV mais sofisticado e mais caro da marca francesa aqui no Brasil. E apesar dos quase 4,80 metros de comprimento e dos 2,82 metros de entre-eixos, um entre-eixos bastante longo mesmo para um SUV de porte médio. E o porta-malas do Coleos não é tão grande assim, são 431 litros de capacidade. E é um compartimento com boa profundidade, ou seja, aproveita bastante o comprimento generoso da carroceria, porém o piso do porta-malas é bastante raso. E por dois motivos, um deles é a presença do step e outra da bateria do carro, que fica posicionada abaixo do step. Por outro lado, apesar do bagageiro não ser tão grande assim, o espaço na cabine é bem amplo e eu vou mostrar agora para vocês. Se o porta-malas não é tão amplo assim, pelo menos o banco traseiro tem espaço de sobra. E esse é realmente um dos pontos que mais chamam a atenção aqui no Coleos. Justamente o espaço para as pernas aqui, que é bastante amplo. E além disso, a gente tem aqui um banco traseiro bastante confortável, com apoio de braço central, e também com um ajuste de inclinação do assento aqui, que também é uma novidade em modelos da Renault. E outro ponto também que chama bastante atenção, que agrada bastante aqui na cabine do Coleos, é justamente o teto solar panorâmico, que ajuda nessa sensação de amplitude aqui da cabine. Agora, bora mostrar o posto de pilotagem para vocês. E além do espaço interno bastante amplo, outro ponto que chama bastante atenção aqui no Coleos é justamente o acabamento interno, que chama muito a atenção pelo refinamento e até pela beleza dos materiais e das cores escolhidas. Só para vocês terem uma ideia, essa versão vendida aqui no Brasil é uma configuração única que recebe o nome de Esprit Alpine. Ou seja, um carro que tem elementos mais esportivos, incluindo vários detalhes azuis aqui na cabine, camurça tanto aqui no painel quanto nos bancos, enfim, um revestimento muito bacana, realmente um acabamento interno que chama muita atenção justamente pela qualidade. E além disso, o pacote tecnológico desse carro aqui também é outro destaque do modelo, que tem, só para vocês terem uma ideia, tem 3 telas de 12,3 polegadas aqui no painel, sendo uma para o quadro de instrumentos, outra para multimídia, e pela primeira vez num Renault, ou digamos assim, num SUV de porte médio, a gente também tem uma outra tela aqui exclusiva para o passageiro, que tem aquelas mesmas funções que a gente vê em modelos de luxo, que é justamente uma extensão da multimídia que permite que o passageiro aqui do assento dianteiro trabalhe como se fosse realmente um copiloto aqui na cabine do modelo da Renault. O Pit Stop Web Motors volta já com a segunda parte do test drive do Renault Coleos. Tem muita coisa ainda para contar. Tem jogo que a gente não pode errar, principalmente quando a decisão é por quem a gente ama, porque ser mãe é jogar sempre pensando no futuro. E ter o carro certo faz toda a diferença nesse caminho. Por isso, eu confio na Web Motors. Foi lá que eu encontrei o carro ideal para minha família entrar em campo com segurança. Nesta Semana das Mães, a Web Motors tem ofertas especiais todos os dias para você conquistar o novo craque da sua garagem. Agora, se o assunto é substituir seu veículo atual, aproveite o cupom de 20% off para anunciar. Se o assunto é novos passageiros a caminho, há 30 anos a Web Motors te ajuda a anunciar com segurança e vender para quem realmente quer comprar. Porque quando a família cresce, o carro também tem que acompanhar. Se o assunto é vender ou trocar seu veículo, todos os caminhos levam a Web Motors. Carro sujo, óleo vazando, hora da manutenção? Chegou o Web Motors Serviços Automotivos. Aqui você compara os preços de oficinas confiáveis, bem rápido e fácil. Para cada situação, temos uma oficina recomendada pertinho de você. Clique agora no serviço automotivo desejado e compare preços das melhores oficinas. Se o assunto é equilibrar a vida, há 30 anos a Web Motors te ajuda a seguir sua rotina sem fazer malabarismo. Com a praticidade de um financiamento que você simula a entrada, ajusta a parcela para caber no seu bolso e conta com a segurança de uma empresa Santander.
Porque o carro certo faz diferença. E o caminho até ele pode ser mais fácil e seguro. Se o assunto é financiar um veículo, todos os caminhos levam a Web Motors. Se o assunto é veículo, para você e para quem está sempre ao seu lado, há 30 anos, a Web Motors te ajuda a ter variedade de sobra para escolher seu 0 km com praticidade, segurança e sem sair do sofá. Aqui tem carro para todo gosto, até pro gosto do seu melhor amigo. Com muita facilidade para você fazer tudo do seu jeito. Comparar, escolher e negociar sem complicação. Se o assunto é comprar veículo 0 km, todos os caminhos levam a Web Motors. Carro com garantia de fábrica, para não passar perrengue. E cheirinho de novo. Procurando um carro 0 km para ter zero preocupação? Pesquise com a IADA Web Motors e encontre mais de 22.000 opções de veículos novos perfeitos para você. Teste já e conquiste seu veículo para 2026 com quem entende tudo de automóveis. Se o assunto é novos passageiros a caminho, há 30 anos a Web Motors te ajuda a anunciar com segurança e vender para quem realmente quer comprar. Porque quando a família cresce, o carro também tem que acompanhar. Se o assunto é vender ou trocar seu veículo, todos os caminhos levam a Web Motors. Tem jogo que a gente não pode errar, principalmente quando a decisão é por quem a gente ama, porque ser mãe é jogar sempre pensando no futuro. E ter o carro certo faz toda a diferença nesse caminho. Por isso, eu confio na Web Motors. Foi lá que eu encontrei o carro ideal para minha família entrar em campo com segurança. Nesta Semana das Mães, a Web Motors tem ofertas especiais todos os dias para você conquistar o novo craque da sua garagem. Agora, se o assunto é substituir seu veículo atual, aproveite o cupom de 20% off para anunciar. Há 30 anos, se o assunto é veículo, para você e seu melhor amigo, para quando a família cresce, para quando você precisa parar de equilibrar tudo sozinha, para andar de carro do ano todo ano. De novo? Ou para manter o carro impecável sem perder tempo. Para comprar, financiar, vender, assinar e cuidar. Se o assunto é veículo, todos os caminhos levam a Web Motors. Lá vem ele de carro novo de novo. Se o assunto da garagem do prédio é você, há 30 anos a Web Motors te ajuda a ter praticidade para comparar modelos, condições e assinar o carro novo com as melhores ofertas do Brasil. Eu acho que ele tem algum segredo. É o Web Motors, minha filha. Se o assunto é carro por assinatura, todos os caminhos levam a Web Motors. E a gente está de volta para fechar a avaliação do Renault Koleos. Na primeira parte, você conheceu o design e o interior. Agora é hora de saber como ele se comporta na estrada e se o desempenho justifica a proposta premium da marca. Confere aí. Toda essa mistura de DNAs, de origens, a gente vê quando a gente começa a dirigir aqui o Renault Koleos, ou Renault Koleos, como você preferir. Porque o DNA chinês está no fato de que muitas funções ficam concentradas na multimídia e você tem que aprender onde ficam esses comandos, onde você consegue configurar as coisas. Mas ao mesmo tempo, esse carro aqui também tem muito dos Renaults atuais, né? Como por exemplo o layout aqui das telas, o próprio comportamento aqui do carro. Enfim, a gente nota realmente essas várias origens, né? Essa origem multinacional desse carro aqui. Agora falando aqui de impressões, né? Uma coisa que me chamou muita atenção nesse carro aqui é como esse carro é silencioso. Eu estou fazendo um percurso curto aqui na região aqui de São Bernardo do Campo. Enfim, é um percurso curto, boa parte dele rodoviário, ou seja, eu não vou conseguir testar realmente o funcionamento do sistema híbrido na cidade, né, que é onde esses sistemas híbridos de propulsão eles saem melhor realmente no uso. Mas eu consegui observar como que esse carro sai numa viagem rodoviária e nesse ponto me surpreendeu bastante, porque o isolamento acústico desse carro aqui realmente é muito eficiente. Você quase não ouve o ruído de vento, o próprio ruído do motor a combustão, você também quase não ouve. É realmente um conjunto muito voltado para aquela questão do conforto.
E como eu falei para vocês, né, por ser um carro de origem multinacional, por mais que tenha essa plataforma usada pela Geely, que seja um carro baseado num projeto da Geely, o acerto de direção e de suspensão foram feitos aqui, foram refinados aqui pela Renault no Brasil, e por isso mesmo você tem um carro com uma suspensão confortável, mas que não tem aquele comportamento macio, e a direção também, apesar de ser bastante leve, mesmo no acerto mais esportivo, é uma direção bem direta, bem precisa. Enfim, um carro que lembra muito aí os carros projetados e fabricados aqui no Brasil, e não um modelo de origem chinesa. Em relação ao desempenho desse carro aqui, não é um carro com desempenho explosivo, apesar dos 245 cavalos sugerirem um carro com uma pegada bem esportiva, não é realmente essa pegada aqui do Renault Koleos. Mesmo no modo mais esportivo de direção, você não tem aquela patada, né, toda vez que você pisa no acelerador, mas, né, acelerando de 0 a 100 em menos de 9 segundos, por um carro de proposta familiar, realmente é um número bem ok, bem aceitável. Em relação aqui à ergonomia, mais uma vez aquela questão que eu falei para vocês, né, de boa parte dos comandos aqui estarem na multimídia, então assim, nesse ponto não é um ponto que me agrada tanto, mas você ainda tem alguns botões, diferentemente de outros SUVs médios de origem chinesa, você tem um pouco mais de comandos físicos aqui no carro, os próprios retrovisores você consegue ajustar aqui pelos comandos físicos aqui na lateral de porta, né? Então, nesse ponto aqui ainda, eu diria que o Koleos é bem satisfatório e até melhor do que alguns concorrentes diretos dele. Enfim, é um carro que me agradou bastante aqui nesse percurso mais curto. É claro que seria o ideal realmente fazer uma volta maior, né? Mas até agora realmente é um carro que ele tem uma imagem, mas quer vender uma imagem mais refinada, um carro para atender um público mais sofisticado, e isso daí do ponto de vista visual, e que também na rodagem você consegue entregar esse rodar aí um pouco mais polido, mais refinado do que em modelos em SUVs menores, né? E mesmo com um sistema híbrido autocarregável, que é aquele sistema que não depende de tomada para recarregar a bateria motriz, eu diria que o resultado aqui, tá, no uso prático, não está sendo está superando as expectativas em relação ao consumo de combustível. Ó, eu tô aqui, já rodei 40 km aqui, boa parte desse percurso aqui em estrada, realmente. O carro está fazendo aqui média de 13,6 km por litro neste momento. É claro que não é uma média maravilhosa, como a gente vê tanto nos híbridos plug-ins, quanto em outros híbridos autocarregáveis menos potentes, mas levando em consideração que a gente está falando de um carro de mais de 1.800 kg e que tem um motor de 245 cavalos, eu não diria que 13,6 km por litro de média seja uma média ruim. A própria Renault fala que esse carro funciona em modo elétrico até 75% do uso da rodagem no uso urbano, né? Então, você vai notar essa economia maior de combustível realmente no uso na cidade, que é uma característica até desses híbridos, né? Mas assim, mesmo nesse uso rodoviário, eu não acho que uma média de 13,6 seja ruim. E agora eu preciso falar para vocês também a respeito das telas. Eu gostei bastante da resolução aqui, tanto da tela do quadro de instrumentos, que consegue espelhar o mapa do Android Auto. É um diferencial realmente, que boa parte dos carros hoje não fazem mais isso. E a multimídia aqui, a tela central também, uma tela bem tranquila, bem fácil de usar, sem novidades em relação à funcionalidade. O grande destaque desse carro aqui em relação a outros modelos do segmento de SUVs médios é a tela adicional para o passageiro. E eu confesso para vocês que eu esperava mais dessa tela. Por quê? Você consegue mexer em funções do rádio e consegue mexer em funções da climatização da cabine e também dos assentos, né? Do assento do passageiro, no caso, né? Mas não é nada que você não possa fazer na tela central do veículo.
ela até permite que você use redes sociais, que você reproduza vídeos, né? Que seria realmente um diferencial bacana para esse carro aqui, mas como a legislação brasileira não permite esse tipo de exibição numa tela dentro do carro, né? Então realmente essa terceira tela específica para o passageiro, ela fica meio perdida, assim, é uma tela que não tem uma funcionalidade tão interessante assim, né? Ela é bacana para quem gosta de tecnologia, que gosta de tela, realmente tem uma tela adicional, mas não chega a adicionar ser um grande ganho em relação à funcionalidade. E além do visual muito interessante e do espaço interno também bastante amplo, o Coleos tem uma lista de equipamentos muito completa, que inclui 3 telas de alta resolução e 12,3 polegadas, sistema de som premium Bose com 10 alto-falantes, sistema de cancelamento ativo de ruído, além de bancos elétricos com memória para o motorista, aquecimento e ventilação, além de aquecimento no banco traseiro, volante aquecido, ar-condicionado de 3 zonas, head-up display, câmera 360 graus com efeito 3D, além de um pacote ADAS completaço, com itens como sistema de direção semi-autônomo e assistente de estacionamento autônomo. E no pacote de segurança são 7 airbags, incluindo uma bolsa central entre os bancos dianteiros. O conjunto motriz do Renault Coleos é híbrido autocarregável, daquele que não depende de tomada para carregar a bateria motriz. É composto por um motor 1.5 turbo a gasolina e um motor elétrico de tração, que desenvolvem a potência conjunta de 245 cavalos. Segundo a Renault, o sistema é calibrado para rodar até 75% do tempo no uso urbano no modo 100% elétrico. Apesar disso, os números de consumo não são lá muito chamativos. Na cidade, esse carro faz média de 13,1 km por litro e na estrada faz média de 12,1 km por litro. Só para vocês terem uma ideia, comparando com o concorrente direto GWM Haval H6 HEV, o rendimento na cidade é inferior, porém esse carro ainda sai melhor em consumo na estrada. Antes de encerrar esse vídeo, deixa eu te passar um recado. Você já conhece a Web Motors Serviços Automotivos? Lá você encontra oficinas para agendar uma revisão, uma manutenção ou até mesmo uma lavagem caprichada no seu carro. Então faz o seguinte, baixe o app da Web Motors e encontre a oficina mais próxima de você. O Renault Coleos não chega com uma missão fácil aqui ao mercado brasileiro. Chega para brigar na faixa acima dos R$250 mil com modelos best-seller como o BYD Song Plus, o Jeep Commander e também o Haval H6. E entre os pontos fortes desse modelo estão realmente o espaço interno, a lista de equipamentos super recheada e também o acabamento da cabine, que junto com o visual externo realmente dão a impressão de um carro bem sofisticado. Por outro lado, o conjunto motriz híbrido autocarregável pode ser um pênalti numa faixa de preço em que boa parte dos concorrentes já são híbridos plug-in. E assim a gente encerra mais uma edição do Pit Stop Web Motors. Na semana que vem tem mais testes, lançamentos e muito conteúdo especial sobre carros e motos. Enquanto isso, siga a Web Motors no Instagram, Facebook e TikTok para ficar sempre por dentro de tudo que rola no universo automotivo. Muito obrigada e até a semana que vem. Tchau! Um modelo que fez sucesso no Brasil ganhou uma nova geração aqui na Europa. O Renault Clio tá maior, mais potente e tem um visual marcante. Agora eu te mostro todas as novidades do hatch e te conto se ele vai retornar ao nosso mercado. Ano após ano, o Clio segue como um dos carros mais vendidos da Europa e agora chega à 6ª geração. Já no Brasil, ele fez sucesso entre a década de 90 e os anos 2000, mas ficou só na 2ª geração e deixou de ser vendido em 2017. O modelo era conhecido pelo bom pacote de equipamentos e foi precursor na oferta de airbags entre os carros de entrada. Agora, o Clio é sinônimo de bom custo-benefício e design ousado. As grades adicionam um toque de agressividade ao compacto, enquanto o conjunto de faróis e luzes de LED apelam para a modernidade. O mesmo vale para as lanternas traseiras, que deixaram um manjado formato horizontal para ganharem essas divisórias em hexágono. Se você já viu o interior de lançamentos recentes da Renault, como o Boreal e o Megane, então
o habitáculo do Clio não vai ser assim uma grande novidade para você, mas agora eu vou te falar um pouco mais sobre os detalhes de acabamento. Tá falando de um carro de entrada? Então, por isso mesmo que ele vai ter aqui na parte de cima e aqui nas portas, né, nas bases, um plástico mais rígido, mais